levantada, porque Jesus autorizou. Pedro, ora que eu vou ressuscitar. Tem obras boas. Vai trabalhar o preciso dela na terra. Tem muitas mulheres que vão estar sendo discipuladas por Doca. Tem muitas mulheres que Doca vai ajudar ainda. Ajudar na palavra de ensinamento. Ajudar também na obra social e na obra espiritual. Esse é Jesus que nós usa. Quem dá fruto vai produzir mais fruto ainda. Esse é Jesus que conta, sabe o que é? Com o discípulo, homem de oração, homem que anda na vontade do Senhor, homem que morre para a sua vontade, para fazer a vontade de Jesus, mulher que vive para fazer a vontade de Jesus. Essa tem crédito, irmão. Essa tem crédito. É o crédito que onde a alma de Doca estava. Jesus chegou lá, Doca, Pedro está orando por ti, as irmãs estão chorando, volta para a terra, ajuda as irmãs, que ela precisa muito da tua ajuda. Tu é o instrumento na terra, na minha mão, vai lá, Doca. Com o tempo eu te trago para cá, mas faz mais minha obra um pouquinho lá. E deu vontade de rir, irmão. Como é o coração de Jesus, né? Quando ele viu aquela mulher desesperada, a Doca, que é uma mulher tão boa que nos ajuda, foi querendo, sabe o que? De volta, Jesus, vai, volta lá que elas querem tu, volta lá que tu é amada por ela, volta lá, tu plantou amor e tu está colhendo. E Jesus recitou a Doca para ajudar aquelas mulheres. Porque Jesus é aquele que tem compromisso com a sua igreja. E muitas mulheres daquela mulher viúva, ela ouviu o conselho de Doca e obedeceu. Como é bom você ouvir o conselho e obedecer, o conselho da mulher de Deus, o nome de Deus. Como é bom você ouvir o conselho do homem espiritual e obedecer sua vitória, irmão. É, irmão. Como é bom você ouvir o conselho de uma pastora, de um pastor, irmão. Que eles vão te dar o conselho de Deus. Como é bom você abrir o coração com uma pastora, um pastor, que vão te ajudar e vão te dar a palavra certa, que vem do coração de Jesus para a tua vida. Por isso, que essas pessoas que fazem a vontade do Senhor têm crédito com o céu, têm crédito. E o Senhor prolonga o dia de vida dessa mulher da Doca. Glória a Deus. E mais aqui, irmão, para terminar, vamos falar mais de um personagem aqui, personagem que recebeu salvação. Interessante, que fala também Pedro fazendo missão. Pedro estava cheio de obra. Quando Pedro fazia o milagre no nome de Jesus, chamava o Pedro para outro lugar. Pedro era procurado, o homem de Deus era procurado, irmão. Mas tem que ser homem de Deus, mulher de Deus para te procurar. O homem de Deus não se apresenta, não. Ei, eu quero pregar na igreja, eu sou bispo, eu sou apóstolo, eu quero pregar na tua igreja. Não, o homem de Deus não faz isso não, nem mulher de Deus. É o próprio Jesus que toca no coração das pessoas para procurar o homem de Deus. O homem de Deus, onde ele estiver, vão procurar ele para trazer, irmão. É Deus que usa o homem de Deus. O homem de Deus é assim. E Pedro era procurado. Pedro era procurado para fazer a obra, porque a unção está sobre a vida dele, a promessa está sobre a vida dele, o chamado está sobre a vida dele, o chamado de Jesus. Vem, tu vai ser pescador de homem. Está se cumprindo na vida dele. E aqui fala, Atos 10. E havia em Cesareia o homem por nome Cornélio, centurião da corte, chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muita esmola ao povo, e de continua orava a Deus. Então aqui fala sobre Cornélio, um centurião fala de 100. Então esse homem era o homem que tinha soldado, que tinha servo à sua disposição. Era um homem rico, Cornélio, um homem bem de vida, um homem que tinha dinheiro, tinha posse. E fala aqui que ele era um homem piedoso, ele tinha piedade das pessoas. Isso agradou a Deus. A piedade, piedoso, é algo que agrada o coração de Deus. Cornélio tinha, sabe o que? Ele tinha algo que agradava o coração de Deus. Era piedoso. Tinha piedade das pessoas. A piedade é a compaixão, a misericórdia, a piedade. Então Cornélio era homem piedoso.
Ganhou já ponto com Deus, piedoso. Você é piedoso, você vai ganhar ponto com Deus. Você é misericordioso com as pessoas, você vai ganhar ponto com Deus. Cornélio já tinha ponto com Deus, piedoso e temente a Deus. Cornélio era temente a Deus. Temente a Deus é dar reverência a Deus. Aleluia. Temente a Deus é dar atenção para as coisas de Deus. É valorizar as coisas de Deus. Temente a Deus é isso, é respeitar a Deus. Aleluia. Que Deus é a autoridade maior. Deus é o dono da vida. Deus é o dono da minha respiração. É Deus que é poderoso, é Jesus Cristo. Então esse homem, ele era temente a Deus. Ganhou ponto de novo. Piedoso e temente a Deus. Respeitava as coisas de Deus. Dava valor, dava crédito nas coisas de Deus. E isso agrada ao Senhor. Com toda a sua casa. Com toda a sua casa. Então a casa dele fazia a mesma coisa. A mulher dele olhava para o Cornélio e imitava o marido. Os filhos olhavam para o Cornélio e imitavam o pai. Isso agradou o coração de Deus. O homem era piedoso, temente ao Senhor, e a sua casa também era. A sua mulher era também, porque é uma só carne. É osso do meu osso e carne da minha carne. Assim que é por casal que serve ao Senhor. Então a mulher de Cornélio era uma mulher de Deus. Piedosa também, e também temente a Deus, temente as coisas de Deus. E os filhos também seguiam a mãe e o pai. Como é bom criar as crianças nesse caminho, irmão. É vindo para a igreja, treinando os filhos, orando, e o filho vai vendo a mãe orar, dobra o joelhinho, a mãe está cantando, a filhinha está cantando. Como é bom levar a família, sabe o que? A estar dando reverência a Deus, está adorando ao Senhor. Aleluia. É quando é pequeno. Ensina a criança no caminho que deve andar agora, quando é pequeno. Porque grande, é difícil ensinar. O ensinamento é quando está pequenino. É, 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, que vai crescendo, já nos caminhos do Senhor vai crescendo, imitando o pai. É agora que tem que ensinar as criancinhas. Então toda a casa era assim de Cornélio. Todos eles eram piedosos. Todos eles estavam junto com Cornélio, a mulher, os filhos todos, toda a sua casa. Ganhou ponto com Deus, porque Cornélio sabia também trabalhar na sua família, sabia conduzir a sua esposa, sabia conduzir os seus filhos nos caminhos do Senhor. Então Cornélio na família ganhou ponto com Deus. Olha só agora foi 3 pontos. Olha só, Cornélio ganhou ponto. Deus estava olhando para a vida de Cornélio, para a família dele, para aquilo que ele passava, era um modelo para a família, porque ele era piedoso com Deus. Ele era também aquele que dava reverência a Deus. Então ele ganhou ponto. E a família acompanhava ele. E aqui, Marcos, o que é que ele fazia? O qual fazia muita esmola ao povo e daí continuou a orar a Deus. Ele dava dinheiro. O homem era rico. O homem tinha posse. Cornélio, naquele tempo, irmão, era um fazendeiro. Tinha boi, vaca, tinha serra para trabalhar. Cornélio, assim, no tempo, ele plantava também. Agricultura, Cornélio tinha céu e céu a seu favor, a família era abençoada. Então ele pegava dinheiro, mas não pensava só nele não. E era tão abençoado que ele dava esmola e ajudava, fazia ação social. Ação social, porque cada Bíblia é uma tradução diferente. Ele fazia ação social e ajudava os pobres necessitados. Então ele ganhou com Deus, porque ele compartilhava com as pessoas. Ele não era pessoa que só pensa em si, só pensa em si não, ele pensava no próximo. Ele ganhou também. Amar o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Então o segundo mandamento ele estava obedecendo. Ele se preocupava com o próximo, ele se preocupava com os vizinhos, ele se preocupava com aquela família que não tinha alimento. Como ele tinha, era abençoado, ele dava cesta básica, ele dava comida, ele matava um boi, dava carne, leva lá para o vizinho, leva lá para quem é outra vizinha, ele leva. O homem era abençoado, quando mais dá, mais o Senhor abençoa. Sabe qual é o segredo da prosperidade, irmão? Quando mais você dá, mais você recebe de Deus. Aqui nós vivemos isso, eu e minha esposa aqui. Aqui é fazer obra pela fé mesmo. Quando aparece uma capina eu faço, quando aparece um trabalho para mim eu faço, ajudando de pedreiro, mas aqui é fé, joelho dobrado, e quando mais nós dá, mais nós recebemos.
Do pouquinho que nós temos, nós dividimos lá vem a bênção, lá vem a bênção. O segredo para a bênção chegar é melhor dar do que receber. Mas tem pessoa que só quer receber. Até para Deus não dá dízimo, não dá oferta. Quer administrar dízimo, quer administrar oferta, não. É para trazer na casa do tesouro aqui, ó. Que o sacerdote vai orar e a pessoa vai ser abençoada. O sacerdote que ora pela oferta dos irmãos, para Deus abençoar a colheita, para Deus prosperar, para a pessoa ficar no emprego todo o tempo. Aleluia, Deus. E a pessoa tem que dar para colher. É melhor dar do que receber. Lança o teu pão nas águas. Por quê? Por que Jesus fala isso? Porque na Bíblia fala isso, lança o teu pão nas águas, porque algum dia vai voltar para a tua mão. Porque quando você pega um pedaço de pão, vai lá na beira da praia, a maré está secando, joga o pão na água, a maré está secando, vai levar. Mas quando a maré enche, traz de volta, assim que é dando que se recebe. Então Cornélio tinha dinheiro, ele fazia isso com alegria, com prazer, para ajudar, porque ele sabia que Deus que tinha dado para ele, Deus que tinha abençoado ele na terra, prosperidade vem de Deus, e ele fez isso, ele ajudou, ele fez caridade, e ajudou o próximo, ganhou mais pontos com Deus. Esse homem tinha muito ponto com Deus, irmão. Esse homem tinha muito ponto, mas faltava uma coisa para ele que você vai ver aqui na frente mais. Jesus é aquele que gosta, aleluia, de trabalhar na vida do ser humano. Jesus é aquele que transforma o homem, que converte o homem como um instrumento nas suas mãos. Ele é o vaso, nós somos o vaso e o oleiro. Glória a Deus. E fala também que ele orava todo dia. De contínuo orava a Deus. Todo dia ele orava a Deus. O homem de oração, irmão. O homem de oração, todo dia Cornélio estava orando a Deus. Todo dia, homem de oração. Homem de oração, o céu estava aberto para Cornélio, irmão. A oração de Cornélio subia. Aleluia. Tem pessoa que quer bênção, não ora, irmão. Quer bênção, não dobra o joelho. Quer bênção, tu tem que querer primeiro o abençoador na tua vida. O abençoador é Jesus. Quando você ora, quando você tem comunhão com Jesus, a bênção corre atrás de ti. E falou assim, buscar primeiro o reino de Deus. A outras coisas, Jesus acrescenta na nossa vida. Quando a gente busca primeiro Jesus, busca a bênção espiritual, como o Salomão falou, eu quero sabedoria e entendimento. Deus disse, tu pediu a melhor coisa, tu pediu uma bênção espiritual. Eu vou te dar, eu não vou te dar a bênção material, eu não vou te dar honra, eu vou te dar riqueza na terra, porque tu só me pediu. Agora tem pessoa que chega diante de Jesus, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero um marido, que é solteira. A mulher, eu quero um homem de Deus. Aí o Senhor diz, tu quer, mas primeiro tu tem que fazer a minha vontade. Primeiro tu tem que me servir. Irmão. E fala aqui, é assim que Jesus trabalha. Buscar Ele, buscar intimidade, amar Jesus, que depois Jesus acrescenta na tua vida. Depois Jesus acrescenta, a bênção nos alcança, irmão. Mas nós temos que buscar Jesus, porque é Jesus que nos protege. É Jesus que nos dá alegria. Isso é bênção espiritual, é Jesus que nos dá paz de espírito. É Jesus que cuida da nossa família, é Jesus. É Jesus que me ama, é Jesus que me valoriza, é Jesus que cuida de mim, é Jesus que me dá o fôlego de vida. Por isso que eu tenho que estar em prioridade, servindo ao Senhor em primeiro lugar. Glória a Deus, aleluia. Jesus pede prioridade, Deus pede prioridade, irmão. Prioridade. E aí, Cornélio tinha intimidade com Deus. Todo dia Cornélio estava orando a Deus. Orando a Deus. Cornélio tinha a mulher dele, tinha os filhos dele, tinha o trabalho dele, mas tinha também o altar de oração. O altar de oração. Tem pessoas, irmão, que deixa a oração por último, quando está já quase morrendo espiritual, quando está fraquinho, já vai orar, vai buscar alguém para orar. Irmão, é assim que está hoje. Tem pessoas que se preocupam muito com o emprego, vou atrás da bênção, com o emprego, vou atrás de fazer isso, fazer aquilo, eu vou cuidar da família, eu vou fazer isso, eu vou lavar a louça, eu vou fazer isso. E se esquece, sabe, da prioridade. É Jesus, é orar, está amanhecendo o dia orando, meio do dia está orando, ou de noite está orando, ou de madrugada está orando. Oração, move a mão de Deus, irmão, oração. E a oração que move a mão de Deus.
E Cornélio usava essa arma poderosa. Cornélio usava a oração que movia a mão de Deus. Por isso que Deus, ele mandou o anjo descer para falar com Cornélio. Olha, o homem tinha crédito. E Cornélio ainda não tinha aliança com Jesus. Você tem aliança, irmão? Eu tenho aliança, nós temos aliança. Nós somos filhos de Deus, Deus do céu. Cornélio não tinha, mas tinha crédito com o Senhor. Fazia muito que agradava o coração de Deus. Faltava fazer só uma aliança. Sabe o que aconteceu? Que o próprio Deus enviou anjo na terra para chegar diante do Cornélio, para dar uma direção para Cornélio. Porque Cornélio estava agradando o coração de Deus. Ainda faltava uma coisa, fazer aliança, mas ele estava agradando. Ele orava, ele buscava o Senhor. Ele tinha intimidade com o Senhor. Mas aqui na frente fala assim. Aqui, ó. Este quase a hora 9 do dia, viu claramente, numa visão, o anjo de Deus. O homem tinha dom, irmão. O homem de oração tinha o dom da visão. Oração dava homem espiritual. Oração dava homem espiritual. Tinha um prevê que falava assim: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nem o poder. O crente que não ora não pode vencer. Não ora está fraquinho. Não ora está longe de Deus. O altar tem que estar fumegando a oração. Oração direto. E aqui fala que o homem orava e tinha visão. Quem ora tem visão. Mas não é visagem não, é visão. É visão de Deus. É visão das bênçãos, das vitórias. É visão de anjo, não é visagem de demônio não. De capeta não. É de anjo de Deus. Anjo de luz, anjo de glória. Que desce na terra para fazer a vontade do Senhor. E fala que ele tem uma visão. O anjo de Deus que se dirigiu para ele, ele dizia: Cornélio. O anjo de Deus veio, desceu nessa terra, o anjo de Deus, e falou o nome dele, Cornélio. O anjo de Deus já veio pronunciando o nome dele, Cornélio. Fixando os olhos dele, e muito atemorizado, disse: quem é, Senhor? Ele disse-lhe: as tuas orações e a tua esmola têm subido para a memória diante de Deus. Olha só, o anjo falou, Cornélio. Ele olhou para o anjo: quem és tu? Ele falou: a tua oração e a tua caridade que tu faz na terra tem subido. Está na memória de Deus. Deus tem a mente abençoada. Tudo que nós fazemos na terra está na memória de Deus. Até um copo de água que tu dá, um pequenininho do Senhor que chega, eu estou com sede, me dá um pouco de água, toma. Com alegria, com prazer, uma água gelada. Você agrada o coração de Deus. Tudo que tu fizer no reino de Deus, tu falar de Jesus para uma pessoa, tu agrada o coração de Deus. Tu orar por uma pessoa, tu agrada o coração de Deus. Tudo que tu fizer na obra do Senhor, tu agrada o coração de Deus, tu é recompensado. Jesus não deve nada para ninguém. E fala que naquele momento, ele falou: olha, a tua esmola, a tua oração está na memória de Deus, memorial de Deus. As obras, irmão. Nós somos justificados, nós somos abençoados pelas obras também. As obras boas que nós fizemos na terra. A fé sem obra é morta. Tem que ter fé, mas tem que ter as obras boas na terra. Porque um dia nós vamos comparecer diante, sabe o que? Do dono da obra. De Jesus, o Mestre, o Salvador, de Jesus, aquele que disse: tu és o meu discípulo, prega em Jerusalém, Judeia, Samaria, até com o fim da terra, faz a minha vontade. Um dia nós vamos receber dele. Muito bem, Senhor bom e fiel. Tu fosse fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Entra no reino do teu Senhor, entra no gozo do teu Senhor. Essa palavra vai ser da boca do Mestre, daquele que nós chamamos para a obra, daquele que nos dá o seu espírito, daquele que nos dá dom e talento e amor para amar as pessoas e pagar o preço por ela, porque só paga preço quem ama, irmão. Só paga preço quem ama. E aqui fala que esse homem aqui, ele, aleluia, recebeu a boa nova, que tudo que ele tinha feito de bom na terra está em memória, aleluia, diante de Deus.
Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Esse está com certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele dirá o que deve fazer. Aí o anjo, ele não prega a palavra, não. Quem prega somos nós, irmão. A função do anjo é proteger nós, é trazer a bênção para nós. A função do anjo é essa. É abençoar, é te tocar, que tem anjo de glória, que também cantar no meio da igreja, ele toca lá, a pessoa vai pulando, vai sentindo o poder de Deus, anjo de glória, como querubins que tem, anjo de fogo, anjo de glória, serafins, anjo de glória, irmão. Só que anjo, ele não prega a palavra, ele só deu direção. Quem prega a palavra é eu e você, que fala que Jesus salva, cura e liberta, que fala que Jesus ressuscita, que fala que Jesus é poderoso para salvar. É Jesus que pode fazer um milagre. É a igreja que tem que falar de Jesus. Aí o anjo, ele fala para Cornélio, que era para chamar Pedro. O anjo dá direção. Chama Pedro, que está lá numa casinha perto do rio. Manda chamar ele. Aí Cornélio manda o seu servo ir até Pedro, para chamar Pedro, porque Pedro ia dar para ele uma direção que ele precisava ouvir. E fala que naquele momento, Pedro também, homem de Deus, teve outra visão. Já era Deus falando com Pedro. Nessa visão, Pedro, ele começou a orar. De repente ele viu uns calangos, ele viu uns animais impuros, ele viu lá uns animais diferentes. Ele olhou rato, calango, outro tipo de animal impuro. Disse: que negócio é esse? Aí Pedro teve aquela visão. O lençol veio, mostrou aqueles animais no lençol. Depois Pedro queria saber que negócio é esse. Aí Deus fala com Pedro. Pedro disse: eu nunca comi esse negócio impuro. Porque Pedro cuidava da sua vida espiritual. Pedro comia só coisas gostosas. Pedro comia as coisas que trazia para a alma dele, o espírito dele, o corpo dele, saúde. Ele disse: eu não como coisa impura, isso é impuro. Aí na hora Deus fala para Pedro: Pedro, aquilo que eu abençoei, está abençoado, tu pode comer. Deus estava falando: Pedro, a salvação é para o gentil também. É para o judeu, aquele que crê em mim recebe. Mas também a salvação é para o gentil, é para o brasileiro também. Hoje nós estamos aqui crendo em Jesus. Porque Jesus veio para o povo dele, de Israel, mas muitos deles não receberam. Mas todos que receberam Jesus como seu Salvador, foi batizado nas águas, confessou o nome de Jesus diante dos homens, que é o pastor da igreja. O Senhor Jesus confessa diante do Pai: esse aí é o teu filho, esse é meu irmão, esse aí é da minha família. O nome dele está no livro da vida. Aleluia. Aí Deus fala: ei, Pedro, a salvação é para o gentil. A salvação é para outras nações. Aí Pedro, ele vai até a casa de Cornélio. Aí quando Pedro chega na casa de Cornélio, Deus tinha orientado Pedro, os homens chegam lá: tu quer Pedro? Sou, vamos, Cornélio quer falar contigo. Cornélio, ele abre o coração para o homem de Deus, para Pedro. Disse: Pedro, eu estava orando a Deus, e o anjo chegou comigo e falou que a minha oração Jesus ouve, Deus ouve, a minha esmola, a caridade que eu faço agradou o coração de Deus também. Mas falta uma coisa para a minha vida. E o anjo não falou não, ele falou que tu vai me falar, tu vai me orientar. Eu preciso saber o que é que Deus quer ainda de mim, o que é que eu preciso ainda melhorar para Deus. Aí Pedro fala, disse: olha, eu tenho uma visão também, que eu estava lá orando
E Deus me mostra os animais impuros, uns caranguejos, uns largatos e alguns animais vi. E na hora de ser eu não como isso, é impuro. Aí a voz falou comigo. E aquilo que eu abençoo está abençoado. Então Pedro começou a falar: olha, Jesus é o Salvador. Jesus é aquele que perdoa o pecador se arrepender. Jesus é aquele que quer fazer aliança com o homem. E Pedro começou a pregar sobre Jesus. Tem que fazer aliança com Jesus. Ele é o Salvador, é o único, exclusivo, suficiente Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a porta do céu, Cornélio. Faz uma aliança com ele, porque falta só isso para ti. Só isso. Olha, Jesus, ele te ama, Deus te ama. Tu está fazendo tudo certinho, mas falta só essa aliança que falta para ti. Essa aliança que tu é herdeiro do reino dos céus. Essa aliança que falta, Cornélio. Porque Jesus quer te levar para morar no céu. A nossa vida é passageira, Cornélio. E Cornélio, na hora, ele ficou tão alegre, irmão. Cornélio, na hora, ele disse: eu quero fazer essa aliança tal como é isso. Aí Pedro, na hora, ele começou a dar direção. Cornélio fez uma aliança com Jesus. Cornélio, toda a casa dele, irmão. A casa dele estava cheia. Era a mulher de Cornélio, era os filhos de Cornélio, era o vizinho, era a vizinha. Estava cheio. Cornélio, ele fez aliança. E todos os servos dele, todos os empregados fizeram aliança. Teve festa no céu e festa na casa de Cornélio também, irmão. Deus, aleluia. Jesus é aquele que salva. Jesus é aquele que cura. Jesus é aquele que faz milagre e ressuscita. Mas como eu falei, para ressuscitar, nesse tempo, tem pessoa que já está morta espiritual, irmão. Para ressuscitar agora, Jesus está ressuscitando aquele que está morto espiritual, aquele que está fraquinho, aquele que está lá paralisado. Jesus está fazendo um milagre, usando o pastor, usando para pregar, para profetizar, para orar, para as pessoas receber vida, irmão. Para Jesus poder preparar para morar no céu. Porque nós temos que não estamos vivendo. Aquele que está dando fruto vai produzir mais fruto ainda. Eu creio, Deus. Aquele que está firme com Jesus. Os valentes de Deus vai preparar, sabe o que? Na guerra. Jesus. Valente de Deus. Hoje eu estou aqui nesse bar pregando a palavra. Eu prego para um, para dois, para três. Hoje tem muita gente. Já fiquei aqui, eu, a minha esposa, orando, e está chegando gente, mas aqui essa obra é de Deus. A porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar, irmão. Aleluia, Deus. Tem uma mulher que diz assim: vai embora daqui, quem tem que ir embora é o Satanás. O Senhor nos colocou aqui, onde nós colocar plano, nossos pés, o Senhor está conosco para salvar, curar e libertar, irmão. Quem falou isso a mim foi minha esposa é valente na obra. Minha auxiliadora, Deus, eu pedi, ele me deu uma mulher guerreira mesmo, para estar em frente de batalha, irmão. Para estar em frente de batalha, o servo de Deus, o guerreiro é treinado no meio da guerra. Se tu te achar fraco, no meio de uma guerra, tua força é pouca, irmão. Eu tenho até o hino que Deus me deu. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Maior que está conosco do que está no mundo. A porta que o Senhor abre e ninguém pode fechar. Irmão. Que a palavra de Deus é para ser pronunciada no mundo espiritual. Diz o fraco, eu sou forte. A minha graça te basta. O meu poder te aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluia. Porque o poder de Deus vem quando nós estamos, sabe, dependendo do Senhor. Quando a pessoa pensa que é tal, não é nada, não. Quando a pessoa, ela sabe que é Jesus que usa, é o poder de Deus, é a presença de Deus. Meu Jesus é forte. Aí pronto. Jesus está na frente. Ele fala: diz o fraco, eu sou forte. Porque Jesus na vida do homem, irmão, o homem fica forte. Jesus na vida do homem, o homem fica valente. Jesus na vida do homem, o homem faz proeza. Jesus mesmo falou, Davi falava: com o Senhor eu destruirei exército, com o Senhor eu soltarei muralha. Mas é com Jesus. É com Jesus. No eu, o homem é fraquinho. Eu faço, eu quero, a vida é minha, então tu vai ser o ioiô do capeta. Mas quando diz assim: é Jesus que vive em mim, não viu mais para mim, viu para Cristo, eu estou aqui fazendo a vontade dele. Aí pronto. Aleluia. Aí Jesus vai te dando vitória. Aí vem tempestade, Jesus está contigo. No meio da tempestade vem e passa. A casa está na rocha. Quando a casa da areia, vem a tempestade, pá, cai.
pá, a casa cai. Mas quando você está na rocha, quando você é servo de Deus, quando você cumpre a missão, quando você faz a vontade de Deus, quando você anda na direção do Espírito, a vitória é certa no nome de Jesus. A vitória é certa. E nessa noite vamos orar. Vamos orar, que agora chegou o momento de oração. Glória a Deus. Oração. Oração é, aleluia, uma ligação com Deus. Oração é algo especial que o cristão tem. É oração. É falar com Deus.